Bom conhecer um pastor jovem que vai ser pai. Deus abençoe o pastor, sua esposa. Bom estar na Parquelândia, na Igreja Batista da Parquelândia. Hoje é o nosso último momento juntos, abordando o tema Filhos precisam de paz, pais precisam de paz. Nós falamos na primeira noite sobre um pai que terminou, agindo de tal maneira que não teve tempo para o seu filho ou o devido tempo para o seu filho, e criou-se um grave e grande problema, e pessoas logo se aproveitaram da idade jovem do seu filho para distorcer tudo e perverter o seu caráter e a personalidade, que foi o que nós vimos ontem sobre Manassés. Manassés, um dos reis mais terríveis na história. Ele vai se arrepender, mas uma existência terrível e que irá causar muitos males nas suas maldades sem limites. Manassés vai causar um banho de sangue em Judá, nas ruas de Jerusalém. Manassés vai mandar matar os profetas, provavelmente na sua idade, quando reinando. O profeta Isaías já estava com cerca de 90 anos, nos diz Joséfos, o historiador, e é bem provável que Manassés o mandou serrar ao meio. Essa história nós não temos como confirmá-la, a não ser na tradição de Joséfos, e possivelmente foi Isaías, mas lá em Hebreus vai dizer que homens de Deus foram cerrados ao meio, podendo mesmo ser o caso de Isaías. Hoje nós vamos falar sobre pais precisam de paz. Pais precisam de paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Para que você, pai, tenha paz, para que você, mãe, tenha paz, tudo tem que ser verdadeiro. Não pode ser ilusório, não pode ser transitório. Tudo na sua vida tem que ser verdadeiro. E esta epístola de Paulo aos Filipenses nos lembrará de pelo menos 6 coisas verdadeiras que você precisa ter para que você possa ter paz. Falaremos sobre isso. Vamos abrir a palavra de Deus no 3º capítulo, versículos de 1 a 8, e darei ênfase, posteriormente, aos versos 7 e 8. Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 8. Paulo amava esta igreja, Paulo amava esses irmãos, e esses irmãos também amavam a Paulo, e ele escreve: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
Isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Senhor, com a palavra aberta, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra os nossos lábios em confissões e reconhecimentos. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dr. Manfred Spitzer, professor doutor da Universidade de Ulm, na Alemanha, ele está alertando o mundo não só para os males da depressão, e a depressão é a doença deste século. Cada vez mais pessoas estão sucumbindo à depressão, que vem forte, que derruba, que desanima, que desmotiva, que faz perder o sabor nos lábios, que faz perder o ânimo. Pessoas que não têm nem mais vontade de sair da cama, nem mesmo mais vontade de viver. Essa geração é uma geração que está afundando na depressão, e é o mundo dos deprimidos, tanto nos grandes centros, como na menor cidade do Ceará, nós vamos encontrar esse terrível mal do século. Porém, Dr. Manfred Spitzer lembra para outra situação que ele também está chamando de a nova doença. A doença que irá marcar, a doença que irá derrubar. E ele chama a solidão de doença. Pessoas estarão ficando cada vez mais solitárias, não saberão mais se expressar, terão desejos, mas não conseguirão. Ficarão sozinhas ou serão deixadas de lado, ou serão deixadas sozinhas. Impressionante quando vocês vão a uma cidade como São Paulo, já veem uma aglomeração de solitários, de pessoas sozinhas. Segunda-feira que vem estarei em São Paulo, mais uma vez entrarei no metrô, e eu gosto de olhar para as pessoas, eu gosto de ver gente. Quando tenho oportunidade, converso com as pessoas. Mas é impressionante, e quem aqui já andou no metrô de São Paulo, quem aqui já andou na cidade de São Paulo, vê como os rostos estão ficando cada vez mais frios, secos, olhares de vidro. Solidão é a doença do milênio. A doutora Madeleine Levine escreve sobre essa geração de meninos e meninas um livro que não está em português, mas que é muito sério, chamado de O Preço do Privilégio. É uma geração privilegiada, é uma geração que tem tudo, recebe tudo, tem demais, mas paga um preço altíssimo da frustração, da inquietação, de não sentir mais alegria em nada. É a geração dos jovens mais frios, mais secos, mais ingratos, mais insatisfeitos da história. E assim caminha a humanidade. Do que nós estamos falando quando nós lemos um texto como esse, com ênfase nos versículos 7 e 8? Esse texto fala da sublimidade de Cristo. Vejam o que diz para mim e para você no versículo 8. Sim, deveras considero todo o meu histórico, o meu rico histórico no judaísmo, eu considero como perda, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pais que me escutam nesta noite, incentivaria vocês a pensarem, buscarem, orarem, desejarem a sublimidade de Cristo para que vocês possam ter paz. E tendo paz, seus filhos terão paz, que os acompanharão,
que os instruirão. Filhos, como nós vimos no Salmo 128 ontem, numa das nossas leituras, dos nossos filhos. Filhos e outros filhos que virão dos nossos filhos, geração após geração. Que nós possamos parar e pensar o que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas. O que é que nós estamos fazendo com os nossos casamentos. O que é que nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos. Estamos entupindo as nossas veias de vazio. Estamos nos matando de trabalhar. Estamos nos distanciando. Estamos perdendo a alegria do prazer. Não temos mais o gosto de um beijo. Queridos pais que me escutam nessa noite, a sublimidade do conhecimento de Cristo para a sua vida, para o seu casamento, para o seu lar, deve ser prioridade. Não as últimas coisas. Não se sobrar tempo e quando sobrar tempo. Que vocês possam orar mais. Que vocês possam buscar mais ao Senhor. Que vocês possam pensar mais em Cristo e nas coisas que são lá do alto, e como Cristo deve ser presente na casa de vocês. Em 1995 houve um grande terremoto na cidade de Kobe, no Japão. Fui fazer um curso na Ásia, e um dos nossos professores, ele era um japonês da cidade de Kobe. E ele falou para mim, e falou para a turma também, melhor dizendo, que eles estavam jantando quando o grande terremoto aconteceu, já no finalzinho da tarde para o começo da noite, alguma coisa por volta das 6h30, 7 horas da noite. Nunca passamos por terremoto, não sabemos o que é isso, mas quem já passou por terremotos sabe que são segundos eternos, são segundos apavorantes, são segundos dilacerantes. E ele disse que quando veio o tremor, e quando passou o tremor, tudo caiu, tudo ruiu, tudo em desespero. A primeira coisa que ele fez como pai, como marido, foi chamar os seus. Chamou pelo nome da esposa e a esposa respondeu. Chamou pelo nome dos filhos, cada um deles, e eles estavam jantando, e todos responderam. Graças a Deus, todos vivos. Mas agora ouviam-se as sirenes, ouviam-se os gritos, ouviam-se as dores. E os japoneses são treinados para, em situações como essas, eles prontamente socorrerem os seus pares. E como ele viu que todos em casa estavam seguros, pelo menos vivos, ele desce as escadas correndo. Ainda havia um pouco de luz do dia, suficiente para ele ver uma das cenas indescritíveis. Tudo ruínas, prédios, ruínas, viadutos, ruínas, tudo caído, tudo agora um monturo de um aglomerado de blocos, pedras, tijolos, fogos, fumaças, gritos, urros de desespero. E ele sai correndo, sem saber nem por onde começar. Mas de repente, por um instinto, ele se volta para o local onde estava a sua casa. E quando ele se volta para a sua casa, ele vê também a cena que estava por trás. Tudo caiu, só a casa dele estava de pé. Só a sua casa estava de pé. Essa cena que ele transmitiu para a gente também nunca me esqueci do seu narrar. Meus queridos, há um grande terremoto em Fortaleza. Terremoto moral, terremoto social, terremoto de violências, terremoto de loucuras. Oramos por vocês, cearenses, porque nós vemos na televisão o que vocês sofrem aqui. Não há segurança, não há paz. Há um terremoto como que tomando conta de Fortaleza. Mas a sua casa ficará de pé. O seu lar ficará de pé. Se você de fato buscar a sublimidade do conhecimento de Cristo, que deve ser prioridade na sua vida, mas também o conhecimento de Cristo na sua vida, homem, também na sua vida, mulher, em segundo lugar, deve ser estimado, deve ser desejado, deve ser buscado. Você deve amar esse momento. Você e a palavra de Deus.
Você em oração, reserve tempo para isso, o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo do seu dia. Quando oramos não mudamos Deus, sabemos disso, mas quando oramos nós mudamos. Quando oramos Deus vai nos mudando. Quando oramos nós vamos reconhecendo a graça de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, a palavra de Deus em nós. Como esse momento deve ser estimado. Em terceiro lugar, esse momento deve ser aumentado. Aumente o seu desejo, a sua busca. Pegue um livro bíblico para ler. Um comentário bíblico poderá lhe ajudar. Aumente no conhecimento de Cristo. Participe de conferências como esta. Estejam bem atentos para que vocês possam cada vez mais aumentar no conhecimento de Cristo. O último versículo deixado por Pedro, de maneira inspirada para nós, foi: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. A sublimidade do conhecimento de Cristo deve revelar-se na sua vida, trazendo pronta e maravilhosa obediência. Trazendo pronta e maravilhosa obediência. O conhecimento de Cristo deve lhe trazer conscientização. E volta a tocar neste assunto. E volta a tocar nesse acorde. E muito do conhecimento de Cristo, que os nossos filhos também poderão ter e desfrutar, vem da escola bíblica dominical. Precisamos nos reunir para estudar a Bíblia. E quando também nos reunirmos para estudar a Bíblia, nós conheceremos a Cristo, porque a palavra de Deus testifica dele. E assim nós estaremos buscando o Senhor. Por que devemos fazer isso também nesses dias? Não só para as nossas almas, mas também para as almas dos nossos filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui está preparado para ver o que pode acontecer de pior com seu filho, fisicamente falando, quanto mais espiritualmente falando. Me lembro quando fui pai pela primeira vez. Eu queria ser pai de um menino. Deus não me deu um menino. Deus me deu uma linda menina. E quando fui conhecer a minha filha, pela primeira vez, a segurei nos braços. Claro que eu orei, claro que eu me emocionei e claro que eu me preocupei com quem ela vai casar. Mas também entre as minhas preocupações, eu não sabia o que fazer com a menina. Na verdade, eu também não saberia o que fazer com o menino, mas menino, qualquer coisa a gente dá um jeito, mas menino é mais delicado. Menina tem uma beleza singular, eu não sabia nem segurar a menina no colo. Aí minha filha, ela estava lá crescendo, mas eu não sabia nem como trocar fraldas. Que complicação para um homem é trocar fraldas. E se você for canhoto, pior ainda, e eu sou canhoto. Uma complicação trocar fraldas. Mas depois ela quis ir para o jardim da infância. Eu disse: meu Deus, não. Meu Deus, não. Minha menina loirinha, tão bonitinha, no meio daqueles delinquentes mirins, não. Mas ela foi para o jardim da infância. Nunca esqueço. Geralmente os meninos e as meninas não querem ficar na escola, choram, querem voltar com os pais. E ela queria ficar. Disse: mas que menina é essa? Filha, chore que eu levo você para casa na hora. Ela falou para mim e para a mãe: podem ir, podem ir. Eu nunca me esqueço também quando ela começou a ficar banguela. E veio para mim: pai, está molinho o dente, pai, arranca, arranca. Eu nunca tinha arrancado o dente de criança. Que dificuldade para mim. Segurei, aquele dente estava bem molinho. Ela já tinha me mostrado com a ponta da língua, balançou, isso é hoje. Peguei naquele dente, mas eu confesso para vocês que eu estava morrendo de medo, eu não estava preparado para aquilo. Eu tinha medo de puxar o dente e a caveira da menina vir junto. Nenhum homem aqui está preparado
para o dia que ela diz: pai, eu posso conversar com você? E tem alguém na parada. Nenhum homem aqui está preparado para ouvir o que eu ouvi um dia: pai, esse aqui é o Felipe. Agora voltando para quem tem filhos também, tanto filhos como filhas. Nenhum homem, nenhuma mulher, mas principalmente os homens, aqui nessa noite estão preparados para receberem um bilhete da direção da escola: venha à escola para conversarmos sobre o seu filho, sobre a sua filha. Ninguém está preparado. Nenhum homem, nenhuma mulher está preparado para receber um telefonema às 3 horas da manhã da delegacia de polícia, para que você vá buscar o seu filho, sua filha na delegacia. Nenhum homem, nenhuma mulher está preparado para o funeral do seu filho. Mas é isso que poderá acontecer se vocês, pais, se desviarem de olhar para Cristo. E enquanto seus filhos crescem, eles verem vocês com focos em outras coisas, e se sobrar tempo, Cristo, e se der, Cristo. Vocês estão buscando não em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vocês estão procurando os seus próprios impérios. Vocês estão procurando seus próprios gostos. Vocês estão procurando as suas próprias vontades. E nesse século 20 vocês perderão a paz, porque seus filhos estão sendo constantemente influenciados. Quais são os desafios que você como pai, você como mãe tem que orar, se preparar e buscar a sabedoria do alto? Quais são as infiltrações que estão entrando? Quais são as infestações que estão vindo? Quais são as epidemias que atingem mais do que nós imaginamos? Listo para vocês, pais, pelo menos 10 situações com as quais vocês poderão perder a paz. O materialismo, que poderá levar seus filhos com ganchos, e eles nunca estarem satisfeitos. Com o materialismo, o consumismo. Também destacaria o problema da ideologia de gênero, quando hoje há incentivos, há orientações, doutrinações, para que seus meninos e meninas tenham as suas opções sexuais. Estamos vivendo tempos em que meninos e meninas estão tão confusos nesta área e nesta hora, porque lhes falta referencial. O homem não está presente, mas se está presente, não se porta como tal, como deveria. A mesma coisa com as mulheres. E assim meninos e meninas estão ficando confusos. E até meninos dizem: para eu ser um homem como meu pai, eu não quero ser. Mulheres, meninas dizem: para eu ser uma mulher como a minha mãe, eu não quero ser. E o que dizer também do triste fenômeno das famílias patchwork? Aquelas coxas dos casais norte-americanos vão casar e então fazem aquelas coxas com aqueles remendos todos. Aquilo ali é um trabalho patchwork, pedaços, trabalho de pedaços. Cada vez mais meninos e meninas também no meio evangélico têm visto: um casa, separa, forma uma nova família, tem um novo marido, tem uma nova esposa, e esses meninos estão crescendo ou vendo situações ou de separação ou perto disso, ou já separação com envolvimentos dos seus pais com outras pessoas, as patchwork families. As tecnologias viciantes, drogas e álcool poderão tirar o seu sono, pai, poderão tirar seu sono, mãe. E já há casos do Ministério da Saúde advertindo que meninos e meninas estão tendo acesso cada vez mais cedo ao álcool, em alguns casos aos 8 anos de idade. E o que dizer das doenças psíquicas afetando meninos e meninas? Meninos e meninas ficando tristes, arrasados, precisando de amparo psicológico e já de amparo psiquiátrico. Meninos e meninas precisando de medicamento para dormir.
E o que dizer ainda do mal da pornografia? Em São Paulo, um garoto precisou ser hospitalizado, internado, acompanhado por médicos, por um psiquiatra, por exemplo, também, porque ele descobriu a pornografia aos 8 anos de idade. Aos 9 anos de idade, ele estava tão viciado que ele não conseguia mais dormir. Ele estava entrando em paranoias. E nós sabemos que isso está tão perto hoje das crianças. E o que dizer da violência que tira o sono de meninos e meninas, tira o sono da gente também. Vivemos dias e momentos violentos. Você só terá condição de conviver, você só terá condição de conduzir, se você, pai e mãe, buscarem a sublimidade de Cristo. A criança do século 21, ela está tendo ataques já na sua personalidade deformada, mentirosa, cínica, arrogante, e o seu caráter confuso. Crianças imediatistas, crianças hedonistas, crianças inquietas, meninos e meninas com um curtíssimo tempo de concentração, crianças não respeitadoras, crianças egoístas, mas também para com os seus colegas no colégio, crianças que sabem ser más, cruéis, tiranas. Se Cristo não for o seu alvo, pai, se Cristo não for sublime na sua casa, no seu lar, olhe o que lhe aguarda. Olhem o que lhes aguardam, homens e mulheres, e vocês perderão a paz. Avançamos muito como igreja. Temos uma das melhores teologias pensadas e expressadas do mundo. Deus deu ao Brasil, por graça, pensadores e teólogos, homens sérios com Deus, mulheres sérias com Deus, escrevendo, produzindo. Temos pensado em contos para as mulheres, temos pensado em contos para pastores, para homens, para líderes, para jovens. Eu louvo a Deus por tanta atividade bonita que nós temos, mas não tem no Brasil ainda uma teologia para as crianças. Não temos no Brasil ainda momentos e movimentos que pensem a fé das crianças e a boa dinâmica no departamento infantil. E nesses ataques todos, meninos e meninas estão sendo desprovidos, professores desassistidos, desabastecidos. Poderá ser tarde demais na liderança do Brasil, se nós não pensarmos também para o lado das crianças, que elas cresçam com conhecimento e com doutrina. E por causa disso, pego o ícone do trabalho infantil, que é a escola bíblica dominical. Quem sabe você não pensa mais, quem sabe você não valoriza mais. Mas eu diria para vocês que, infelizmente, a escola bíblica dominical, neste século, não recebe o valor devido para crianças, para jovens, para adolescentes e para adultos. Professores que não se dedicam e não se esmeram no ensino. Gente que tem dom e capacidade para isso. Na lista dos dons, lá em Romanos capítulo 12, está dizendo para mim e para você, quem tem o dom do ensino, quem tem o dom da didática, versículo 7 diz: esmere-se no fazê-lo. Será com o ensino de Cristo, será com o ensino das Escrituras, será com a consciência do Evangelho, será com a consciência da meta-história, de que nós temos toda uma eternidade pela frente, que nós estaremos protegendo a mente dos nossos filhos desses ataques e influências perniciosas todas. Irmão e irmã, a escola dominical, as pessoas vêm quando querem. É difícil achar professores e também auxiliares. Tem muita gente largando, tem muita gente deixando. Os alunos estão sem interesse de realmente aprender e de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Muitas vezes, salas mal preparadas, mal estruturadas. O que nós temos visto nessa geração
é um ensino raso, e um ensino raso não atende e nem transforma. Estamos diante de uma geração de analfabetos bíblicos e nós aprendemos a manusear a palavra de Deus e entendê-la na escola bíblica dominical. Salmo 119, versículo 99, é de alguém dizendo, no nosso contexto hoje, por exemplo, lá na universidade, por ter chegado lá, mas por ter tido toda uma boa base até chegar lá, o salmista então está dizendo: eu sei mais do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. O que dizer de uma escola dominical sem objetivo, sem currículo, com muito entretenimento? O que dizer de pais que delegam para a igreja o ensino da palavra e só fica nisso? Querido, querida, onde não há estrutura, onde não há ensino, há terríveis resultados. Como deve ser a escola bíblica dominical neste século, diante desses desafios todos que nos tiram a paz, que nos tiram o sono, que nos faz ficarmos preocupados: como está sendo meu filho no colégio? Como será ele na universidade? O que não pode ser mudado na escola bíblica dominical é o seu livro-texto. A Bíblia não pode ser removida para filminhos. A Bíblia não pode ser removida para pinturas e tão somente isto, mas sim é de modelar gospel. Ela tem que ser o texto principal, porque a Bíblia, e só a Bíblia, é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 1 Timóteo 3,16. A palavra de Deus tem respostas para as nossas dúvidas. Então a palavra de Deus tem que ser bem ensinada. Não podemos ensinar de qualquer jeito, porque não estamos diante de qualquer livro e nem diante de qualquer Deus. O que não pode ser mudado, o que não pode ser deixado de lado jamais numa escola bíblica dominical, a dependência do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos ensina, Ele é o professor por excelência. Como nos disse Jesus, Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos faz lembrar. Nós precisamos então mudar a nossa atitude para com a escola dominical e melhorá-la no que for preciso, na assistência, no atendimento, no acompanhamento. Uma coisa muito bonita que aconteceu na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, há cerca de 15 anos atrás, é que os próprios professores se conscientizaram que deveriam pastorear os seus alunos em visitas, em acompanhamentos, em telefonemas, e isto fez muita diferença. Incentivo a todos vocês que me escutam nesta noite, que melhorem e até mudem o que pode e precisa ser mudado e melhor dinamizado. Que vocês levem as crianças a pensar. Senão, darwinistas levarão os seus filhos, criarão novos neo-ateus, tão cedo na idade, tão novos. As crianças precisam ser levadas a pensar. Precisamos aprofundar assuntos, em vez de muitas vezes ficarmos só em informações superficiais. Precisamos de projetos, precisamos de fato mostrar para esse povo a relevância que tem para o dia a dia a escola bíblica dominical. Meu irmão, minha irmã, valorize, prestigie, venha, se envolva, porque tudo o que nós pudermos fazer para aprender desse livro, nós estaremos crescendo na sublimidade de Cristo. E agora de volta para o texto, aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo é verdadeiro. Como lhes disse, Paulo amava a igreja dos Filipenses.
Ele tinha com ela uma comunhão bonita, e assim deve ser nas nossas igrejas, uma comunhão bonita e querida. As crianças percebem isso e amam isso. Eles tinham, Paulo e aquela igreja, uma comunhão intensa, raízes e frutos de amor. Nessa carta, lá no começo, Paulo não vai se apresentar como apóstolo, ele não precisa se apresentar como apóstolo, porque ele tem essa autoridade apostólica reconhecida. Ele se apresenta como servo. Também nesta carta nós vamos ver que ele os trata e os chama de irmãos. Em alguns momentos, como lemos aqui, meus irmãos. A primeira coisa que esta carta destaca no seu contexto, e vê-se no texto lido, é a alegria. Alegria ou regozijo aparece nessa pequena carta cerca de 16 vezes. E quem escreve isso está preso, provavelmente em Éfeso. Agora, meu querido, minha querida, veja lá quanto ao mais, irmãos meus, versículo 3. Alegrai-vos no Senhor. O Senhor é motivo da sua alegria. O Senhor é motivo do seu cantar. O Senhor é o motivo da sua vida. Fará toda a diferença na sua casa, Pai, se Jesus for o motivo da sua alegria. Uma mulher que tem em Cristo a sua alegria, isso melhorará tanto no homem como na mulher, como no casal, como nos pais. A atitude, a postura, as ações, as reações. Meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Destaquemos então a alegria verdadeira. Agora, por favor, não confundam alegria com felicidade. Estão tentando trazer para os seus meninos e meninas felicidade. Isto irá te fazer feliz. Se você tiver um iPhone desse, você vai ser feliz. Se você tiver uma roupa dessa, aí é que você vai ser feliz. Se você, mocinha, com 11 anos, sonhar com uma super mega festa de aniversário, você vai ser feliz. Alegria é diferente de felicidade. A palavra felicidade vem de afortunado. Até mesmo tem a ver com fortuna. Ou afortunado, ou então um infortúnio, se for o revés. Mas afortunado ou felicidade tem a ver com situações externas, mas que afetam você pessoalmente. São afetos cheios de emoções circunstanciais. E cada vez mais esse mundo está procurando a felicidade. Está tentando ser feliz. Está buscando promover, criar situações que tragam emoções. Se você sentir, você vai gostar. Felicidade tem a ver com uma emoção circunstancial. Se as circunstâncias são favoráveis, então a sua reação para com elas serão essas reações positivas. E aí você fica feliz. Está feliz, meu filho? Está feliz, minha filha? Muitas vezes nós perguntamos, quando temos EBF, se o filho gostou. Gostou, meu filho? Gostou da igreja hoje, meu filho? Querido, querida, essa pergunta está errada. Você deveria se preocupar com a alma do seu filho, perguntando: filho, filha, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? Mas cada vez mais que tem atividades na igreja, acampamentos, todas essas coisas, que eu não tiro o seu valor. Mas a primeira pergunta que nós fazemos como pais é: gostou? Está feliz? Você se preocupou se ele aprendeu? Se ele cresceu? Essa semana eu estive dando aulas na PEC, foi um momento muito bom. E numa ocasião, no primeiro dia, falamos um pouco sobre Sansão. Sansão é uma história que as crianças vibram, aprendem e depois têm pena. Tadinho de Sansão. Olha como ele morreu, tão fortão, tão poderoso. A história de Sansão é para os nossos filhos chorarem, gente. Como alguém que podia fazer tanto. Como alguém que podia ajudar tanto, como alguém que podia, porque tinha o Espírito do Senhor, ser alguém
que fosse referencial bem no meio de uma geração corrompida. A história de Sansão é para chorar, não é para ficar cantando, rodopiando. Precisamos ensinar melhor a Bíblia para os nossos filhos, meninos e meninas. Felicidade é o que nós estamos correndo atrás para os nossos filhos. Procurem buscar alegria para o coração dos seus filhos. Alegria é outra coisa bem diferente, porque tem a ver com as profundezas do ser. Alegria não é circunstancial, alegria é presencial. A alegria está presente. A alegria, ela é comparada com a estabilidade do fundo do mar. Aqui em cima podem ter ondas bravias, aqui em cima o navio pode estar enfrentando tempestades tremendas, aqui em cima, mas lá a quilômetros de profundidade, o mar está na mesma temperatura e em todo o seu equilíbrio. A alegria do Senhor vem para a nossa alma nesta profundidade. Quem escreve está preso, quem escreve tem privações, quem escreve nessa carta vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei ter como não ter. Já passei por isso, já tive isso. E é nesse contexto todo que ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele preenche a minha vida com a alegria. A alegria é onde há profundidade e aonde há constância. Existem coisas surpreendentes na Bíblia sobre a alegria, que só quem conhece a Cristo, só quem conhece a palavra de Deus, só quem conhece a meta-história a partir da esperança que há para o povo de Deus. João capítulo 17, Jesus está para se dirigir para o Getsemane, do Getsemane ele irá para o Gólgota. Mas ali em João capítulo 17, numa das últimas falas de Jesus, a caminho do Getsemane, ele diz: eu lhes dou o meu gozo, eu lhes dei o meu gozo, capítulo 17, versículo 13. Hebreus capítulo 12, versículo 2, falando sobre Jesus, também diz que a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, a alegria que lhe estava proposta. É nesse contexto que tudo a gente pode, naquele que fortalece a gente. É a alegria que Maria de Nazaré teve, quando soube que o Redentor viria, e que ela trazia o ente santo no seu ventre. E ela fala com Isabel, e ela vai dizer que a alma dela engrandece ao Senhor, que o espírito dela louva a Deus por causa disso. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Paulo, até quando enfrentava a dor, isso não lhe afetava quanto a alegria. Aqui ele não está sob efeito de nenhuma substância. Aqui ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa alegre. Você, como Maria de Nazaré diz: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você tem a Cristo. Você conhece a Cristo. Só Cristo pode oferecer-lhe esta alegria tão incondicional. Não depende de circunstâncias, depende dele. Essa alegria é um dom do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito. Assim, só quem conhece a Cristo vai ter essa alegria. Meus irmãos, se alegrem. Agora, versículo 2, Paulo vai dar 3 vezes o aviso: se acautelem, cuidado, cuidado, cuidado. Tenham cuidado dos cães. Aqui Paulo não está com raiva dos animais, dos cachorros. Aqui Paulo não está xingando ninguém. Paulo está comparando pessoas com os impuros. Existem os impuros. O cão era um animal impuro naquela tabela lá do Levítico. Cuidado com os cães. Se acautelem deles. Eles virão com tantas ideias sujas. Cuidem disso.
até mesmo em termos doutrinários. Gálatas capítulo 2, versículo 15, está aqui mostrando como deve ser essa cautela com relação aos cães. Gálatas capítulo 2, no seu versículo 15, ele está dizendo que os judeus que receberam os oráculos de Deus, nós sabemos disso em Romanos, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Esses pecadores dentre os gentios, não é que a raça judaica era melhor do que qualquer outra raça. O que Paulo está dizendo aqui é que a raça judaica, por graça de Deus, recebendo os oráculos de Deus, estava livre, ou pelo menos tornou-se livre, de estar metida com imundícias religiosas. Eu quis dizer também das imundícias ideológicas e tantas coisas mais. Acautelem-se também dos maus obreiros. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só o que faz a vontade de Deus, do Pai que está nos céus, advertiu Jesus. Cuidado com o que vocês andam ouvindo. Cuidado com perigosíssimas igrejas, que a fachada é de igreja, o jeito é de igreja, mas não passa de sinagoga de Satanás. Se acautelem desses maus obreiros, se acautelem da falsa circuncisão, e ele diz isso porque no seu tempo os judaizantes queriam colocar coisas acima da graça. Agora veja o versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que adoramos a Deus no Espírito. Já falamos de uma alegria verdadeira. Agora a segunda coisa que eu destaco nessa noite é a adoração verdadeira. Não se adora na carne nem na carnalidade. Não se adora nos ritualismos. Não se adora porque se acostumou a ser, fazer e acontecer repetidamente tudo aquilo. Se adora a Deus no Espírito. E a adoração é algo tão importante, tão necessário, que Jesus Cristo mesmo disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como está a sua vida de adorador? Talvez seus filhos já ouviram muito a sua vida de reclamador. Talvez seus filhos conhecem de perto a sua vida de criticador. Talvez até mesmo a sua avidez por ser um inquiridor. Fará toda a diferença se você buscar a sublimidade de Cristo. Você passará a adorá-lo, buscá-lo no Espírito. Você se gloriará, como diz o texto, em Cristo. Não na sua capacidade, não na sua eloquência, não na sua competência. Paulo mesmo vai dizer, se eu fosse me gloriar nisso tudo, em heranças que eu tenho, eu era o melhor entre os judeus, eu fazia tantas coisas, eu tinha tanta capacidade, eu sou hebreu dos hebreus. Aqui está uma lista que ele passa para mim e para você. Mas ele disse, tudo isso considerei refúgio, porque eu procuro adorar a Deus no Espírito, me gloriando em Cristo. Como você e eu devemos fazer isso? Já percebeu e saiba disso? Uma vida de adorador vem de alguém que medita no grande Deus que nós temos. E quanto mais nos impressionamos com o nosso grande Deus, soberano Deus, nós vamos adorando ao Senhor. Não desmarque Filipenses. Abra comigo o Salmo 111, versículo 2. Quando no século XIX a ciência tem um avanço impressionante, quando descobertas na área da física, da química, estão acontecendo com gênios e geniais cientistas, grande parte deles tementes a Deus. Aí, na Universidade de Cambridge, desenvolveu-se um laboratório de ciências, entre elas ênfase na física e na química. E aqueles homens que estavam vibrando, maravilhados com as descobertas,
com a capacidade atômica, com tanta coisa que eles ficavam impressionados, com o micro e com o macro. Ainda hoje está na porta de entrada do laboratório Cavendish, em Cambridge, o Salmo 111, versículo 2, onde nós podemos ler como segue. Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Se compraz você em biologia, grandes são as obras do Senhor. Se compraz você em matemática, você irá longe quando meditar na grandeza de Deus. Se alegra você em química, a minha filha está estudando doutorado em química. Não sei como alguém pode gostar de química, mas ela ama. E cada vez mais que ela pesquisa, que ela está ali lidando com elementos químicos, ela diz: pai, é tudo tão perfeito, que não há como você dizer a sublimidade do Criador está aqui. Querido, querida, da meditação vem a adoração, da adoração virá a oração melhorará você, você buscará mais a sublimidade de Cristo, porque também com a adoração virá a espera e a esperança. Em tudo isso virão consolo e conforto, segurança. Selo que você tem é o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Se alegre nisso. E aí você também terá o fruto do Espírito. É por isso que nós não nos confiamos na carne. Uma alegria verdadeira, uma adoração verdadeira, uma postura verdadeira. Em terceiro lugar, uma postura verdadeira. Eu não me glorio em mim, eu não confio em mim, eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. A partir do momento que você assim ver, você vai ver que você pode estar correndo atrás do vento, buscando aquela promoção, buscando aquele título, buscando tudo aquilo. Eu não estou incentivando que você desista da sua carreira, eu estou dizendo que você desista de idolatrar a sua carreira e quem você poderá ser nela. Se não for para a glória de Cristo, se não for para tornar Cristo conhecido, se não for para que as pessoas vejam que você alcançou, que você avançou, mas que você é de Cristo, de nada valerá isso, é como refúgio. Recomendo vocês a lerem um livro, O Filho do Hamas. Tem em português. A tradução não foi tão bem feita como seria por alguém que conhecesse a Cristo. Porque o filho do fundador do Hamas se converteu. E quando o filho do fundador do Hamas se converte, ele que odiava, ele que estava desejando como alvo até ser um homem-bomba, ele que estava com tudo aquilo para tornar a sua raça gloriosa, ele perde tudo por causa de Cristo. E começa a agir para acabar com as brigas, conflitos, confusões. E vejam como Deus honrou aquele homem, como Deus abençoou aquele homem. Nunca mais nós ouvimos falar de homens bombas se estourando naquela região. Aí eu vi uma reportagem dele num dos programas da TV Globo, num programa da Rede Paga ali. E o repórter Jorge Pontual faz uma entrevista com ele. E pergunta para aquele rapaz que hoje dorme aqui, amanhã dorme ali, sempre está se escondendo, porque querem matá-lo. Mas ele considerou tudo isso como refúgio. Quando ele aparece é para falar de Cristo. Aí o Jorge Pontual tenta trazer para a filosofia, tenta trazer para o humanismo as suas perguntas, e aquele rapaz recebe a pergunta, mata no peito e diz: é só por causa de Cristo. É só por causa de Cristo. É só por causa de Cristo. Se vocês colocarem no YouTube, Jorge Pontual, filho do Hamas, alguma coisa assim, vocês vão ver como Cristo é presente na vida daquele rapaz. Moshe, alguma coisa assim é o nome dele. Adoração verdadeira, postura verdadeira. Agora também nós temos aqui nos versículos 7 em diante, um alvo verdadeiro. Um alvo verdadeiro. Mas o que era para mim lucro,
todo um espetáculo cerimonial, toda uma cultura, tudo conseguido no judaísmo. Isso considerei perda por causa de Cristo. Cristo é a esperança da glória. Cristo em vós. Cristo, sempre Cristo. Uma atriz da Rede Globo se converte. E ela, que já estava alcançando mais fama ainda, estavam produzindo aquela moça para que ela fosse protagonista de novelas das 8, e com isso iria ganhar muito dinheiro, muita fama, muito prestígio, mas ela conhece a Cristo e fica tão embevecida com a graça de Deus que ela muda. E aí vai ver os roteiros da novela que ela já estava participando. Isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço. Ela seria a atriz principal da próxima novela e explorar a sua beleza e o seu corpo. Isso eu não faço, isso eu não faço. O diretor da novela chamou e disse: desse jeito não, desse jeito ou você vai ser papel de empregado ou de alguma coisa, a gente tem que explorar você, mas eu não faço isso, eu não faço mais isso, pois vão lhe esquecer, você vai perder tudo o que você conseguiu até agora. E aquela moça perdeu tudo. E aquela moça perdeu toda a carreira, todo o glamour. Trabalha como telefonista no Rio de Janeiro. Recebe um salário apertadinho. Passa sufoco, anda de ônibus, mas não perdeu a Cristo. O seu alvo é Cristo. Qual o seu alvo? É ser alguém? É fazer o seu nome grande? Lá no seu coração você canta assim: e fazer meu nome, e até pisca, grande, grande. Pare com isso, querida, pare com isso, querido. O seu alvo deve ser verdadeiro, porque ele é verdadeiro, Cristo. E por fim, em sétimo e último lugar, uma verdadeira vitória. Uma verdadeira vitória, não sem lutas, não sem dificuldades, não sem perseguições. Paulo, por causa desses judaizantes, escrevendo aos Coríntios, por exemplo, ele disse: eles quase me mataram, eu estive sob perigo no meio deles. Versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo, conseguir Cristo. Consiga Cristo, siga esse alvo, uma vida mais parecida com Cristo, uma bondade de Cristo no seu caráter, ações e reações que dignifiquem a Cristo. Um dia, meu querido, minha querida, mesmo que as dificuldades aqui aconteçam, elas pararão. Esse mundo tem os seus dias contados. E nós chegaremos em casa, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós abraçaremos o nosso Senhor, nós o beijaremos. Cristo, Cristo. De que adianta correr tanto? De que adianta lutar tanto? Quando estive na Alemanha estudando ali, para poder estudar a língua, que eu não tinha nenhum contato com ela, precisei fazer um curso intensivo na cidade de Bonn. E ali residimos com um casal de idosos que nos acolheu, a mim e a minha esposa. Casal querido, tenho muitas saudades dos meus pais alemães. Herr Seiler, Frau Seiler. Frau Seiler, a senhora, faleceu primeiro. Um câncer fulminante. Quando soubemos da sua enfermidade, não demorou muito, estávamos nos preparando para ir para o seu funeral. Já estávamos residindo mais para o centro da Alemanha. Pegamos um carro, viemos para o seu funeral, numa cidadezinha próxima de Bonn. E eu não sei porquê, mas eu não sei porquê, naquele dia, naquele cemitério, naquele lugar, eu me dei a ler lápides. A gente não faz isso, geralmente não. Mas naquele dia me bateu
uma curiosidade, eu comecei a uma lápide, tinha um histórico aqui, tinha um versículo bíblico ali, tinha alguma colocação ali, e eu fui lendo as lápides. Até que eu parei naquela lápide, e eu me assustei. E eu arregalei os olhos, mas como é que alguém escreve isso na sua lápide? Como é que alguém coloca isso como a sua história póstuma? Fiquei imaginando aquela pessoa entre tosses, engasgos, falta de ar, dizendo, e não esqueça, anote aí a minha lápide, tem que ser essa. E ele mandou colocar, Kam ins Leben und zu verlieren, hat gekämpft und gekämpft, aber verloren immer. Ist gestorben, aber ruht nicht. Eu fiquei tão impressionado que eu não vou nem traduzir. Aquele homem mandou colocar no seu túmulo, na sua lápide, entrou na vida para perder. Lutou, lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Que lápide desgraçada. Mas será que essa vai ser a sua lápide nessa noite? Quando chegar o seu dia? Será que essa é a sua história? Entrou na vida, lutou, batalhou, correu atrás do vento, correu atrás da fama, correu atrás de tudo. Entrou na vida para perder, lutou, foi derrotado sempre, morreu e não descansa. Sugiro para você uma outra lápide. Baseando-me na vida desse homem. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparada, prontinha. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Pais que me escutam, querem ter paz, vão a Cristo. Busquem a Cristo. Roguem a Cristo. E o nosso Cristo lhes atenderá. Amém.